Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou de volta com mais um raiar de um novo dia, para juntamente com você nos alegrarmos na presença de Deus, por mais esta oportunidade santa, maravilhosa, que Ele nos dá a graça de contemplarmos o raiar de um novo dia. Que maravilha nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nesta oportunidade santa e gloriosa, eu quero convidar você para uma palavra rápida e logo em seguida estaremos orando juntos. Nós estaremos orando por você e com você, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Tá bom, meus queridos? Eu gostaria de, nesta manhã, convidar você para nós darmos uma passada lá em Isaías, no capítulo 53, o versículo que nós vamos ler. Vamos começar aqui do versículo primeiro, e nós vamos ler 2 ou 3 versículos para uma rápida meditação. Observamos aqui, meus amados, o versículo primeiro diz assim, é uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Primeiro, esses 3 versículos aqui da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler neste momento, para esta rápida palavra, nesse raiar de um novo dia. Meus queridos, nós observamos aqui o profeta Isaías, inspirado por Deus, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele profetiza sobre a vinda do Messias, a chegada do Messias, e ele descreve no capítulo 53 esse Messias que virá e a credibilidade que lhe darão no seu nascimento, no seu desenvolvimento da sua vida, e também do procedimento do povo com ele. Queridos irmãos, Israel, que era realmente o povo de Deus, o remanescente piedoso em Israel, que fala inicialmente desse texto, nem eles mesmos acreditavam na pregação. Eles tinham a lei de Deus nas mãos, as profecias, mas eles não acreditavam de verdade na pregação, no relato ou nas boas novas que eles ouviram e que deviam rever nas profecias o que a profecia falava a respeito de Jesus, e eles estavam embriagados com as suas tradições, com o seu modo de viver, também com suas liturgias, e por isso eles não deram crédito à pregação do Evangelho através da pessoa bendita de Jesus. Aqui diz que o braço, a quem se revelou o braço do Senhor, a quem se manifestou o braço do Senhor. Meus queridos, quer dizer, o poder do Senhor, ele foi revelado sobrenatural, de uma forma tão poderosa. O próprio Jesus, ele teve que vir aos seus discípulos
e explanar a verdade para que eles pudessem entender a mensagem do Evangelho. Mas o mundo religioso não entendeu, não creu, e nem a eles foi manifestado esse braço ou o poder do Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 diz: porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então observe que Jesus, ele surgiu como um renovo ou como um broto tenro diante do Senhor. E observe que em sua presença e sob sua proteção, Jesus permaneceu guardado, amparado, porque ele veio com a missão definida para realizar entre os homens. E observe que, a Bíblia diz que o seu surgimento, o seu nascimento, foi como um broto, como uma planta de uma terra seca, sem qualquer semelhança de beleza, de fertilidade, e assim foi o surgimento dele. E ele não tinha uma aparência atraente como os homens esperavam no seu aspecto político, um Messias que viesse trazendo a solução que eles almejavam. Mas ele, meus irmãos, era exatamente Jesus Cristo, o Messias profetizado por Isaías, quando nasce naquele berço tão humilde, lá naquela manjedoura, era como uma planta nascendo de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. O versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, já leva exatamente Jesus para o seu ministério, que desde o seu nascimento ele foi desprezado, mas no sofrimento severo de Cristo, ele era caracterizado como desprezado e o mais indigno, porque você observa que quando prenderam Jesus, ele estava sendo conduzido como o homem mais indigno, como a pessoa mais ridícula, a pessoa mais desprezada, abandonado. Ele era um homem de dores, a Bíblia diz aqui, um homem de dores, um homem que sentiu dores físicas e era também experimentado no trabalho. A mesma pessoa de Jesus que foi homem de dores, foi também um homem experimentado no trabalho, no sofrimento. E observe que ele teve uma vida de sofrimento, de dores, e especialmente quando ele foi entregue nas mãos dos pecadores para ser conduzido ao madeiro para lhe entregar sua vida por nós. Aqueles que o menosprezavam, meus irmãos, acharam o seu sofrimento tão importante para eles, tão repulsivo, que eles viraram as suas faces para desprezarem, como isto deve com certeza ter ferido aquele que tanto os amou. Os próprios seguidores de Jesus desprezaram Jesus no seu maior sofrimento. Então o texto diz no versículo 4 que verdadeiramente esse Jesus, do qual o profeta fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Então, não foi por qualquer pecado, irmão, próprio, que ele sofreu, porque ele tivesse cometido um ato, ou atos que viessem lhe condenar. A Bíblia Sagrada nos mostra que a sua vida, ela foi uma vida santa, irrepreensível, e ele corajosamente, voluntariamente, ele escolheu tomar e levar sobre si o fardo de todos os nossos pecados, fardo pesado de nossas enfermidades,
ele tomou sobre si, e as nossas doenças também, a Bíblia diz que ele levou, e nossas dores. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos isto, nós entendemos que Jesus, ele fez um sacrifício completo, perfeito, que pode levar o homem à presença de Deus e deixá-lo completamente abençoado por todas as bênçãos que Deus reservou para aqueles que o amam. Versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus queridos, ele foi ferido pelas nossas dores, ele foi ferido pelas nossas rebeldias, nossas transgressões, nossos pecados contra Deus e a sua palavra, e moído pelas nossas iniquidades, incluindo nossa culpa pecaminosa, tanto os temores, os terrores também. A Bíblia diz que ele sofreu ferido, como moído, que o texto diz. Esses termos são usados a respeito de situações nas quais a pessoa morre. Jesus foi morto dessa forma. Então, o castigo que estava sobre ele era para assegurar a comunhão com o Senhor. Observe que sem esse sacrifício de Jesus, o homem, por mais religioso que seja, continua afastado dessa comunhão. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, ou pelos seus açoites que ele sofreu, que todos nós já encontramos, já lemos na Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra aqui que por esse sofrimento, por esse sacrifício, por esses açoites, nós encontramos ou podemos receber do Senhor a cura completa, a cura da alma, do espírito, aonde o Senhor perdoa aqueles que se chegam a Ele. E não está isento também a cura física, mas também está a restauração da comunhão com Deus. Por isso que nós entendemos que a maior enfermidade que atinge o homem são as chagas mortais espirituais, que dilacera a alma, que leva o espírito ao sofrimento eterno. Mas o sofrimento de Jesus, os açoites que ele levou, as chicotadas, tudo que ele passou, ele, através desse sacrifício que foi aceito por Deus, nós poderemos alcançar a restauração da nossa comunhão com Deus. E como disse, ser beneficiado até mesmo em outras áreas, como a cura física, não está descartado. O perdão, que é realmente o principal, o perdão da nossa culpa, do nosso pecado. Então, a Bíblia diz no versículo 6 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, irmão, nós precisamos entender que todo mundo precisa do Redentor, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, andando longe de Deus e extraviados do pecado. Esse é o motivo porque todo homem precisa de Jesus como seu Redentor. A Bíblia diz que todos pecaram e distanciados ficaram da glória de Deus. Então Deus fez todos os nossos pecados, incluindo, meus irmãos, nossa culpa, o castigo que nós merecemos. A Bíblia diz que caíram sobre ele, sobre Jesus, porque era necessário que alguém morresse, porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Deus, na sua misericórdia, ele é amoroso, mas ele é justiça. Então o pecado abriu um débito com Deus, e esse débito tinha que ser pago. E como o homem não podia pagar, o próprio Deus, no seu plano sábio e poderoso, ele preparou Jesus Cristo,
que veio como seu Filho santo e unigênito do Pai, e assumiu sobre si o pecado de nós todos. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, para que pelas suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. Então a nossa dívida foi paga na pessoa de Jesus. Ele assumiu, e observe que Deus fez realmente todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, o castigo que nós merecíamos, caíram sobre Jesus, foi realmente punido na pessoa de Cristo. O sofrimento dele foi vicário, meus irmãos. Quer dizer, aquele que morre em lugar do outro, que substitui o outro. Assim foi a morte de Cristo Jesus em nosso lugar. E tudo isto ele sofreu totalmente pelos outros, porque ele não tinha culpa, ele era inocente. Queridos e amados irmãos, observe que esse sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo, como eu disse. Nós não podíamos pagar a penalidade dos nossos próprios pecados, de modo que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E agora, o que é que o pecador pode e precisa fazer? Meu irmão, meu querido amigo, você que está tentando ser salvo pelas suas próprias obras, ou pelo esforço religioso que você tem, que você faz, pare, leia a palavra, entenda, creia que para a salvação do homem, Deus fez tudo na pessoa de Jesus. O que precisa agora é simplesmente o homem arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador. E ele já fez tudo. A Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. E diz a Bíblia, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus, ele criou um plano maravilhoso e completo. A Bíblia diz que o plano da salvação foi criado bem antes da fundação do mundo. Jesus, que já existia, porque ele sempre foi Deus e ele é Deus. Ele estava com o Pai. A Bíblia diz em João, capítulo 1 do Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se você observar esse texto, você vai descobrir que a salvação não é uma tomada de decisão daqui para lá. É uma decisão que já veio de lá para cá. O plano foi criado lá. O plano veio de lá para cá. O plano foi realizado aqui porque veio de lá. Agora, para que nós sejamos salvos, nós temos que aceitar o plano que veio de lá. O plano redentor de Deus não é dirigido da terra para o céu, mas sim do céu para a terra. Então, por isso que nós precisamos aceitar esse plano glorioso de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que alcancemos a salvação. Faz-me lembrar, para encerrar essa palavra, que quando o eunuco vai voltando, lá no texto de Atos, capítulo 8, deve ser, o eunuco vai voltando de Jerusalém, tinha vindo lá da região de Candás, lá de muito distante, para a festa em Jerusalém, e vai voltando, e ele vai ler nesse texto. De momento o Espírito de Deus dirige Filipe, manda que Filipe fale com ele. Filipe manda parar o carro, fala com ele, pergunta se ele está entendendo o que lê, e ele diz que não podia entender porque se ninguém explicasse. E diz a Bíblia que Filipe começou falando no capítulo 53 de Isaías, até que anunciou Jesus para aquele eunuco. E ele, uma vez ouvindo que era sobre Jesus que se falava o texto, ele creu, foi batizado, e a Bíblia diz que ele voltou jubiloso para a sua terra. Essa mensagem, neste dia, pode também alcançar a sua vida e fazer diferença em você. Lembre-se que para pagar o preço do teu pecado, Jesus já deu a sua vida, e o que precisa agora é você aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, para servi-lo com sinceridade, com o coração voltado inteiramente para Ele. Deus nos abençoe, Deus nos guarde no nome de Jesus. Fique com essa palavra. Você que não é crente ainda, aceite Jesus como Salvador. E você que é crente, continuemos firme esperando Jesus, que logo, logo voltará para buscar a sua igreja.
Ore comigo nesse raiar de um novo dia e seja abençoado por Deus. Nosso querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este novo dia que raiou, por esta manhã maravilhosa que estamos aqui. Te peço uma bênção por todos que ouviram esta mensagem, que o Senhor possa tocar nos seus corações e possa fazer brilhar na sua alma a luz poderosa do Evangelho. Abençoa teus filhos que estão enfermos e também os amigos, todos que estiverem, Senhor, neste momento, no leito de dor, nos hospitais ou em casa, que o Senhor socorra pela sua bondade, pela sua misericórdia, que eles sejam alcançados e que possam também testemunhar de um milagre em suas vidas. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Deus nos abençoe e fico com essa palavra até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.